Você já se perguntou se aquele vinho caríssimo que te venderam é realmente melhor do que um mais barato? Pois eu descobri, sem querer, uma das maiores farsas da indústria dos vinhos. E acredite, você pode estar pagando 10 vezes mais por algo que não vale tudo isso. Tudo começou quando comprei esse vinho de R$ 39 e descobri que ele era vendido em outro lugar por R$ 300 com um rótulo diferente. Mas essa história é só a ponta do iceberg. Especialistas já foram enganados por vinhos falsificados. Curiosidade, você sabe o que é um enólogo? Um enólogo é um cientista do vinho que estuda todas as etapas de produção, desde o plantio das uvas até o engarrafamento. Conhece as características das vinhas, o clima e o solo. É responsável pela elaboração de blends, ou seja, combinações de uvas que realçam a qualidade do vinho. Pode aconselhar sobre o armazenamento, envelhecimento e fermentação do vinho. Marcas criam rótulos só para inflacionar os preços. E no final das contas, será que todo esse glamour do vinho é apenas uma jogada de marketing? Hoje vou te contar toda a verdade sobre a farsa da indústria dos vinhos. E pode apostar, você nunca mais vai olhar para uma garrafa da mesma forma. Vinhos de R$ 39 ou R$ 1.000? A verdade é que a indústria não quer que você saiba. Certa vez, enquanto fazia compras com minha mãe no supermercado, fui em busca de um vinho que havia me surpreendido pelo sabor. O escolhido foi o Apaixonante, que para minha surpresa tinha uma nota de 4,2 no Vivino e custava apenas R$ 39. Uma oferta irresistível. Sem pensar duas vezes, levei 4 garrafas e minha mãe, outras 5, esgotando o estoque do mercado. No caixa, fomos abordados por uma representante da marca que havia acabado de repor as prateleiras. Curiosa, quis saber quem tinha levado as últimas garrafas. Conversamos por um tempo, e foi então que ela revelou um detalhe chocante. Aquele mesmo vinho seria vendido em outra rede de supermercados, com um rótulo diferente e um preço de R$ 300. Isso me despertou a curiosidade. Embora seja comum que supermercados tenham produtos exclusivos para se diferenciar da concorrência, algo nesse caso parecia suspeito. Decidi investigar mais a fundo e descobri que essa prática é apenas a ponta do iceberg de uma farsa muito maior na indústria dos vinhos. Durante décadas ouvimos que vinho é uma bebida sofisticada, um símbolo de status reservado a quem realmente entende do assunto. Mas histórias como a minha, somadas a vários eventos que abalaram o mundo dos vinhos, indicam que essa narrativa pode ser apenas um mito bem contado. Um exemplo emblemático é o caso retratado no documentário Sour Grapes, 2016, que questiona a real diferença entre um vinho caseiro e um rótulo renomado de uma adega famosa. O documentário narra a história de Rudi Kurniawan, um indonésio que construiu um império ao comprar e vender vinhos raros e caríssimos em leilões, conquistando fama e prestígio entre os especialistas. Mas sua ascensão escondeu uma das maiores fraudes da história do vinho. Rudy tornou-se um verdadeiro estelionatário, enganando colecionadores e especialistas com vinhos falsificados. O mais impressionante foi que sua fraude passou despercebida por anos. Mesmo os mais renomados degustadores foram incapazes de notar que estavam bebendo vinhos falsos, o que levanta uma questão crucial. Os especialistas realmente sabem diferenciar um vinho comum de um vinho de luxo? Para entender a farsa da indústria dos vinhos, é essencial compreender como Rudy conseguiu enganar até os mais experientes conhecedores da bebida. Ele chegou aos Estados Unidos nos anos 1990 e, ao se estabelecer na Califórnia, começou a frequentar lojas e eventos de vinhos, tornando-se um ávido comprador. Aos poucos conquistou prestígio e formou uma adega supostamente impecável. Em meados dos anos 200, Rudy gastava cerca de US$ 1 milhão por mês em garrafas raras e, em 2006, bateu o recorde de maior venda em um leilão, arrecadando US$ 25 milhões. No entanto, em 2007, algumas vinícolas começaram a notar inconsistências em seus lotes. Alguns vinhos apresentavam datas impossíveis, indicando que as garrafas eram falsas. A credibilidade de Rudy foi se deteriorando rapidamente,
E em 2009, o empresário Bill Koch entrou com um processo contra ele, alegando que havia sido enganado. Paralelamente, Rudy também acumulava dívidas milionárias. Em 2012, o FBI finalmente interveio, descobrindo em sua casa um verdadeiro laboratório de falsificação, repleto de rótulos, rolhas e equipamentos para transformar vinhos baratos em supostas joias raras. Condenado em 2014 a 10 anos de prisão e a pagar 48 milhões de dólares em multas e indenizações, Rudy foi deportado após cumprir 7 anos de detenção. O caso Rudy abalou a credibilidade do mercado de vinhos. Se especialistas não conseguiram distinguir vinhos falsificados de verdadeiros, como podemos confiar nos preços exorbitantes cobrados por algumas garrafas? Será que o prestígio dos vinhos de luxo é apenas uma questão de branding? Uma resposta para esse dilema veio da Yellowtail, uma empresa australiana que desafiou a tradição ao vender vinhos acessíveis e de qualidade. Diferente das marcas que apostam na exclusividade e no luxo, a Yellowtail simplificou o mercado ao oferecer vinhos fáceis de entender e consumir. Seu sucesso foi tamanho que, em 2020, tornou-se uma das 5 marcas mais vendidas do mundo. A história da Yellowtail é um exemplo de como a percepção de valor pode ser manipulada. E isso não acontece apenas no mundo dos vinhos. Marcas como Balenciaga, Gucci e Apple também utilizam estratégias semelhantes para vender produtos a preços muito acima de seu custo real. O marketing cria um status que faz com que consumidores paguem mais pelo conceito do que pelo produto em si. No fim das contas, a indústria dos vinhos se sustenta muito mais no valor percebido do que na qualidade real dos produtos. Assim como acontece com outras marcas de luxo, quem paga por uma garrafa caríssima está comprando mais do que um vinho. Está adquirindo um símbolo de status. Mas para quem realmente aprecia a bebida, o que importa é o sabor e não a etiqueta do rótulo. Então, depois de tudo isso, o que aprendemos? Que no mundo dos vinhos, preço nem sempre significa qualidade. E que muitas vezes estamos pagando mais pela marca e pelo status do que pelo próprio sabor da bebida. A história de Rudy Kurniawan provou que até os maiores especialistas podem ser enganados. E a verdade é que o mercado de vinhos, assim como o mercado de luxo, se sustenta na percepção de valor, e não necessariamente na qualidade real do produto. No fim das contas, o melhor vinho é aquele que você gosta, independentemente do preço ou da marca. Então, da próxima vez que você for comprar um vinho, lembre-se, nem tudo que brilha é ouro, e nem tudo que custa caro é realmente melhor. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você já pagou caro por um vinho e depois se arrependeu? Vamos trocar uma ideia nos comentários.